Suponha que você queira mudar a velocidade de um móvel qualquer, um carro, por exemplo. Né? O que você deve fazer? Bom, você deve aplicar uma força. Então é isso aí. Lembra da segunda lei de Newton? A expressão dela é força resultante é igual a massa vezes aceleração. Não é isso? Pois é, aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo. Ou seja, a aceleração, na verdade, mede a rapidez com que a velocidade muda. Então a força é aquilo que causa a mudança da velocidade, tá certo? Agora veja só, então suponha um carro aí com movimento retilíneo uniforme, ou seja, com a velocidade vetorial constante. Se eu quiser fazer com que esse carro mude somente a direção, quer dizer, ele desvie, crie uma curva aí, eu devo aplicar uma força perpendicular à velocidade. Essa força perpendicular à velocidade a gente chama de força centrípeta. Sabe por quê? Porque se eu continuar aplicando essa força perpendicular à velocidade, o móvel vai fazer uma curva. E essa força perpendicular à velocidade vai apontar para o centro da curva. Por isso esse apelido, força centrípeta. Tá certo? Agora, para calcular a força centrípeta, o valor dessa força centrípeta, basta eu lembrar a mesma ideia da segunda lei de Newton. Força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta é a velocidade escalar ao quadrado sobre o raio. Então, mv² sobre o raio. Essa expressãozinha dá o valor da força centrípeta, dá o tamanho do vetor força centrípeta. Tá certo? Então, todo movimento que tiver curva tem força centrípeta. Em contrapartida, qual o único movimento que não tem força centrípeta? Quando ele for retilíneo. É isso aí. Muito fácil, né? Ótimo. Agora, vamos voltar para o nosso carrinho aí, vamos voltar para o nosso móvel e vamos supor que eu queira aplicar uma força na mesma direção da velocidade e no mesmo sentido. O que vai acontecer? Esse móvel vai acelerar, vai andar cada vez mais rápido. Se eu aplicar uma força contrária na mesma direção, mas no sentido contrário, esse móvel vai retardar, vai brecar. Essa força que fica na mesma direção da velocidade e acelera o móvel ou breca, a gente chama de força tangencial. Por quê? Porque ela vai estar na mesma direção da velocidade e a velocidade sempre fica tangente à trajetória. Tá certo? Então a força tangencial é a responsável por fazer o móvel acelerar ou frear. E aí você já sabe, né? Qual o único movimento que então não tem força tangencial? Movimento uniforme. Aquele movimento que o velocímetro sempre indica a mesma coisa. O cálculo dessa força tangencial é simples, né? De novo, massa, força tangencial é massa vezes aceleração tangencial. E essa aceleração tangencial é a própria aceleração escalar. Então, no movimento uniformemente variado, é o ΔV por ΔT. Tá certo? Então, quando você faz esse cálculo, você descobre o tamanho do vetor força tangencial. Aí vem duas perguntas. Primeira, qual é o único movimento que não tem nem força tangencial e nem força centrípeta? É um movimento retilíneo e uniforme. Isso. Ele está caminhando, na verdade, por inércia. Agora, a segunda pergunta é, e se o móvel faz uma curva e além de fazer a curva, está mudando o valor da velocidade? Como é que eu calculo a força total que age nesse móvel? Então, é bem simples. Bom, primeiro, você calcula a força centrípeta, como eu lhe falei já. Depois, você calcula a força tangencial. Agora, para obter a soma dessas duas forças, eu uso a regra do paralelogramo, que é a soma de vetores. Então, vai dar um paralelogramo, a diagonal é a resultante, é a soma dos dois vetores. Note que o fato da força tangencial ser perpendicular à força centrípeta, esse paralelogramo, na verdade, é um retângulo. E a diagonal vai ser a diagonal de um retângulo. E aí eu posso obter o valor dessa diagonal pelo teorema de Pitágoras. Lembra? A hipotenusa ao quadrado, a força resultante ao quadrado, é igual a Ft ao quadrado mais FCP, a força centrípeta ao quadrado. Toda vez que você quiser mudar a velocidade, você deve aplicar uma força. Especificamente, se quiser mudar a direção dessa velocidade, a gente chama essa força de centrípeta. Se quiser mudar o valor da velocidade, a gente chama de tangencial.
Se a gente quiser mudar os dois, aplica os dois e a gente obtém a resultante dessa maneira que a gente acabou de ver. Tá certo? Isso aí, até mais!